Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é uma gravação de um evento que eu, juntamente com outras pessoas, outros profissionais da área de dados, promovemos na comunidade DataPest lá do Discord, tá? É uma comunidade que visa juntar profissionais da área de tecnologia e da área de dados da região Nordeste, né? Lá, além de possibilitar a troca de conhecimento, a gente também promove eventualmente eventos como este que foi realizado na segunda-feira à noite, tá? E a gravação vai estar sendo aqui disponibilizada. Caso você tenha interesse em fazer parte da comunidade, o link tá na descrição, tá? Assim também como as referências do apoio e dos convidados que participaram aqui do evento, tá? Então é isso, pessoal. Bom vídeo. Vamos lá começar, né? Que já deu um tempozinho aí para o pessoal chegar, tá? Para o pessoal que vai estar acompanhando, tá? Eu peço que mantenham os microfones mutados, né? Para interrupção e qualquer coisa, se alguém acabar esbarrando aí, desmutar sem querer e ficar vazando áudio, eu vou mutar aqui. A gente vai estar mutando, tá? Dando esse aviso inicial. E a gente também vai estar gravando aqui esse momento, vai ser depois postado no YouTube, divulgado aqui dentro do servidor, tá? Para quem quiser ver depois ou mandar para um amigo que não pôde participar aqui, tá? E lembrando que a gente vai estar sorteando no final aqui 3 vouchers de R$50 da Udemy, tá? Só que para, no caso, participar tem que ter enviado dúvida lá pelo formulário do Google, né, que a gente disponibilizou. Também tem que estar presente aqui no momento em que o sorteio for efetuado, tá? No final desse encontro, beleza? E bem, dados os avisos, a gente vai começar aqui, tá? A intenção desse momento aqui é justamente a gente conversar aqui sobre o mercado, a área de dados, respondendo algumas dúvidas que foram enviadas por vocês. E inicialmente aqui vamos apresentar, né, para quem não conhece aqui um pouquinho de nós. Então eu vou começar me apresentando, tá? Me chamo Yuri Rosal, sou engenheiro de dados sênior, atualmente trabalho na Accenture. E antes disso eu tive algumas experiências na área de ciência de dados, desenvolvimento web, também com modelagem de negócio. Vou puxar aí para o pessoal se apresentar, né? Rômulo, aí se apresentar. Opa, e aí pessoal, eu sou o Rômulo, eu sou cientista de dados na Kavak. Para quem não conhece, a Kavak é uma startup de compra e venda de veículos usados. Antes de trabalhar aqui, eu trabalhei também como cientista de dados e durante um tempo eu fui tech lead no LEAD, que é o Laboratório de Pesquisa e Inovação da Dell, aqui de Fortaleza. E é isso. Próximo, Bep. Eu trabalho como Data Reliability Engineer ou engenheiro de confiabilidade de dados. Mais uma palavrinha bonita aí para a gente conversar. Eu trabalho para uma empresa canadense, mas eu sempre trabalhei como engenheiro de dados, trabalhei no BTG Pactual, um banco de investimentos, e antes disso eu trabalhei majoritariamente como engenheiro de software. Bora lá, Alex Maramaldo. Tranquilo. Boa noite pra galera, hein? Eu sou Alex Maramaldo. Eu tenho uma base de engenheiro de dados, mas atualmente eu trabalho com engenharia de dados voltado para o DevOps, né, o famoso DataOps. Antes disso, também eu tive assim, um estudo, um braço um pouco na área de ciência de dados, né, um pouco de business analyst, mas toda a minha carreira, eu acho que 15 anos ao todo, né, foram focados em desenvolvimento de software. Então, sou aquele cara que migrou do desenvolvimento de software para a área de dados, né, e estou nos últimos 5 anos aí com foco em dados, né. Hoje eu moro aqui na Holanda, trabalho para uma empresa holandesa, mas já trabalhei no Brasil muitos anos remotamente, inclusive para empresas, tanto aqui para a Europa, né, quanto para empresas dos Estados Unidos. Também ressaltar aqui que o apoio, né, que a gente está tendo esse evento, que é o Ox, tá? Que tá justamente o apoio aí tá proporcionando a gente fazer o sorteio aí dos vouchers da Udemy. Então agradecer aí ao apoio aqui ao evento, né? Que é o primeiro evento aqui da comunidade que veio para o Discord, né? Depois a comunidade era só no Telegram e a gente acabou reativando a comunidade, trazendo ela aqui para o Discord, tá? Bem, vamos aqui começar então a nossa conversa, né? E aí várias perguntas foram enviadas, né? A gente organizou aqui seguindo mais ou menos uma ordem, tá? E a gente vai respondendo aqui à medida do possível dentro do tempo, tá? A intenção é que a gente fique aqui até mais ou menos 9 horas, tá? E aí, quando bater as 9 horas, a gente já vai caminhar para encerrar, fazer o sorteio, né? E, bem, vamos ver aí até quantas perguntas a gente consegue responder durante esse período, tá?
E bem, uma pergunta, né, inclusive foi uma bem recorrente aí enviada pelo formulário, tá? Foi entender a diferença entre os cargos, né, na área de dados. A gente sabe aí que a área de dados tá crescendo, né, e cada vez mais surgem cargos novos, nomenclaturas novas, né? E os nomes mais comentados foi cientista de dados, engenheiro de dados, o analista de BI, né? E o engenheiro de confiabilidade de dados, né? Qual a diferença entre esses 4 cargos, essas 4 carreiras na área de dados? Se quer começar aí, fique à vontade de fazer o comentário para alguma área em específico. Bom, eu acho que eu posso começar dando mais ou menos assim a minha ideia do que seria a diferença entre esses, menos o engenheiro de confiabilidade, assim, eu vou deixar totalmente pro BEP, porque até hoje eu não entendi o que é. Mas, assim, do meu ponto de vista, entre esses 3 cargos iniciais, né, digamos assim, analista de BI, que às vezes o pessoal chama analista de dados mesmo, cientista de dados, engenheiro de dados, eu diria que o cientista de dados, ele é aquele cara que ele tá ali na criação, principalmente, dos modelos estatísticos, né, modelos de machine learning, para tentar fazer predição em cima de dados, e ele também trabalha com análise. O analista de dados é o cara que, no meu ponto de vista, é o cara que ele vai trabalhar mais realmente só na parte analítica. Então, ele muitas vezes vai estar criando dashboards, fazendo essa parte de comunicação com alguns stakeholders. É um cara que vai ter, assim, não só um perfil voltado mais para, digamos, computação, para entender um pouco mais de matemática, mas também um lado, assim, meio de business, sabe? Um cara que consegue ter essa noção mais do lado do comercial, do lado de business mesmo, para poder fazer meio que essa ponte aí. E o engenheiro de dados, eu acho que é o cara que está, digamos, por baixo desses dois. É quem faz ali o processo que a gente conhece de ETL, né? Extract, Transform and Load. É o cara que vai disponibilizar a maior parte dos dados, e, entre outras coisas, pipeline de dados, organizar data lake, data warehouse, para poder a gente ter como trabalhar em cima desses dados de forma mais organizada, sem ter que estar o tempo inteiro indo atrás de aonde tem informação e tudo mais, ou até mesmo de captar essa informação, dependendo de qual for o seu tipo de projeto. Acho que essa mais ou menos é a minha ideia dos 3, assim. Não sei o que vocês acham. Posição de Não tô... engenheiro de dados. Agora Melhorou? foi, agora deu. Mais completo aqui do microfone. Boa. Fazer só um adendo em relação à posição de engenharia de dados, que engenharia de dados é um nome bem guarda-chuva, né? Você consegue atribuir um cargo de engenheiro de dados para um engenheiro de software que trabalha num produto de dados ou algo assim. E para tentar deixar um pouco mais lixado, mais específico, fizeram meio que uma divisão. Aí o Alex pode complementar também, que é a divisão entre o engenheiro de dados focado na plataforma, que é aquele focado em desenvolver a plataforma, em fazer os serviços, em codar o ETL, e também há um novo cargo, né, chamado Analytics Engineer, que seria aquela ponte entre o Data Analyst e o Data Engineer, que é aquele cara que tem um conhecimento de negócio, mas tem um conhecimento técnico suficiente para estar lá colocando a mão no ETL, para estar colocando a mão no pipeline e ajudando a entregar os melhores dados possíveis para a galera de Data Analysis começar a fazer suas análises, começar a fazer seus testes de hipóteses e suas outras coisas. Acho que tudo foi válido. O único ponto que eu acrescento também a mais é o que é mais comum hoje em dia, né? A galera que entra para cientista de dados especificamente, geralmente ele tem um know-how de pesquisa. Então ele tem uma tendência um pouco mais acadêmica, não necessariamente obrigatória, tá? Mas é muito comum você ver quem é cientista de dados vindo do mundo acadêmico, vindo de quem faz pesquisa, né? Ele já faz uma pesquisa ali para o TCC dele dentro da área de ciência de dados, então ele tem uma facilidade para estar trabalhando também. Isso não impede outra galera, mas é muito comum você ver isso, né? Inclusive algumas vagas, quando elas vão exigir para vaga de emprego, tudo, né? Eles não pedem só formação, algumas já pedem até o mestrado, até mesmo o doutorado, para você estar trabalhando na área de ciência de dados, que é aquela fase da pesquisa. Realmente, eles levam muito a sério a palavra cientista, né? Que é uma área comum, assim, dentro dela tem várias subdivisões, mas ela é bem mais complexa. Mas o restante, na parte de BI e sobre a parte de engenharia de dados, eu concordo 100% com os pontos. Mas o principal mesmo é mais isso, é a formação acadêmica. Muita vaga de emprego para ser cientista de dados exige que você venha da área de pesquisa, né, para você estar trabalhando.
É verdade. E aí eu acrescento uma que não foi comentada, que é o Machine Learning Engineer, né? Que talvez fosse o cara que não vem desse lado mais acadêmico. É o cara que faz muitas vezes processos parecidos com o do cientista de dados, mas que ele vem de um lado mais técnico, no sentido de, talvez até mesmo de engenharia, né? De engenharia de software, alguma coisa assim. É um cara que vai ter ali muito, não só esse know-how de pesquisa, mas muito know-how de código e tudo mais. Coisa também para complementar é que, como eu falei, né, um engenheiro de software que trabalha num produto de dados, ele pode ser julgado como engenheiro de dados, né? E a gente vê muito isso nos cargos, nas posições que estão aparecendo, na galera que está entrando no mercado, essa postura de ter algum tipo de réplica escopada dentro de dados de alguma coisa que já existe em engenharia de software. Como, por exemplo, para falar da Buzzword, que é meu cargo, né, que é o engenheiro de confiabilidade de dados, ele nada mais nada menos é do que um SRE, que é um Site Reliability Engineer, que é um engenheiro de confiabilidade de sites e sistemas, que é o termo cunhado pela Google, só que focado em plataforma de dados, focado em garantir a saúde, fazer medição de SLAs, medição de SLOs, que são os Service Level Agreements e Service Level Objects, que a gente consegue ver como é que a plataforma está, se ela está saudável, se ela está confiável, entrando na parte de data lineage, na parte de governança de dados, que aí já vai mais puxado para o que o Alex é atualmente, né, como data ops, por ter esse controle mais da operação como um todo vinculado a dados. E aí, depois, Alex, por favor, complemente, que é uma posição super irada de se conhecer. Mas existe muito isso de você ter algum tipo de serviço de engenharia de software escopado para dentro do produto de dados. Então, não é só porque você é um engenheiro de software que você não pode trabalhar como um engenheiro de dados, entende? E assim, volta a dizer, o guarda-chuva, né? As três palavras mestres aí é cientista de dados, engenheiro de dados e o analista de BI. Mas aqui a gente percebeu que dentro de cada uma, né, tem as suas ramificações. Então, tipo, eu sou engenheiro de dados, tá, mas é engenheiro de dados com especialização em alguma coisa, pode acontecer. Então, assim, são três guarda-chuvas, né, mas dentro dele, a gente quebra fácil aí, e mais 10 novas posições, tá? Isso quando as posições não são específicas ao projeto. Porque, por exemplo, aqui na Kavak a gente tem o cientista de dados de pricing, que é o cara que ele entende de precificação e modelos de precificação. Tem algumas pessoas aqui que são bem focadas em, tipo assim, análise de fraude. Então, você é cientista de dados, o Machine Learning Engineer para fraude. Ele tem que ter já esse conhecimento prévio de como trabalhar com eventos de fraude, esse tipo de coisa. A nossa área de dados, né, ela tá meio que caminhando numa velocidade que anos atrás era mais a área de desenvolvimento web. Então, é algo muito comum, né, estarem surgindo vários cargos, várias variações desses cargos, né. Inclusive, o Analytics Engineer foi um dos mais recentes que surgiu, né? Eu acho que até a Nubank, aqui no caso do Brasil, puxou muito, né, esse cargo de Analytics Engineer, que era anteriormente os analistas de dados deles, né, por exemplo. E a tendência é que mais cargos surgem, né? A gente tem o arquiteto de dados, né, que é muito focado ali na parte de governança de dados, né, e algumas coisas relacionadas aos repositórios de dados que nós temos, né, os Data Warehouse, Data Lake, né? Inclusive, isso é outra coisa que vai modificando, né? Agora tem o Data Lake House e tem o Data Mart também, que é aquele Data Warehouse mais especializado, né? Então é uma área que a gente vê que cada dia surge termo novo, técnica nova, cargo novo. Isso é algo bom, claro, porque vai cada vez mais aparecendo perfis, né? E aparece mais oportunidades aí para diferentes pessoas, né, se encaixarem nesses perfis que foram aparecendo. E aproveitando, né, que a gente falou aí bastante sobre o cientista de dados, né? Uma das perguntas aqui foi justamente para entender quais são os projetos de portfólio essenciais para alguém que queira conseguir a primeira vaga como cientista de dados, né? Eu acho que aqui quem nunca, né, começou a estudar ali machine learning, já foi direto para as redes neurais, né? E foi questionar aquele portfólio de rede neural, né? Isso é uma coisa que acaba acontecendo porque a rede neural, querendo ou não, tem aquela ideia da complexidade, né? Você vê algumas grandes big techs utilizando, tem aqueles canais do YouTube, né, que quando fala de inteligência artificial já puxa aquela temática de rede neural. E no fim, às vezes, você nem precisa usar uma rede neural, às vezes uma simples análise de dados, né, uma análise visual, descritiva, entrega, responde perguntas e já traz algum insight, aplicação para o negócio, né.
Então, às vezes, assim, para projetos, né, pelo menos assim, na minha visão, eu não imagino, você precisa ter uma rede neural no seu portfólio, desse tipo. Eu imagino que o simples, né, você conseguir entregar valor ali por meio de uma análise exploratória, por exemplo, ou trabalhar com modelos de machine learning simples, como, por exemplo, caminhos, uma regressão linear, regressão logística, né? Você já conseguir entregar valor com esses modelos que têm um nível de complexidade menor, esses projetos que têm um nível de complexidade menor, acho que já é um projeto, assim, bem poderoso, assim, no seu portfólio. Porque você está entregando valor com coisas que são mais fáceis de serem implementadas, né? A rede neural tem um nível de complexidade um pouco mais superior comparado a vários outros modelos, né? Não sei o que é que o Rômulo acha em relação a isso, deixo aí o espaço para você complementar. É aquela história de matar uma formiga com a bazuca, né? Às vezes você realmente não precisa usar uma rede neural, assim. Eu falo por experiência própria, eu passei um pouco por esse caminho, mas porque eu comecei a minha carreira trabalhando muito com visão computacional. E no campo de visão computacional a gente acaba usando muita rede neural mesmo, principalmente porque eu mexia com detecção de objeto, rastreamento e tal, então redes neurais são bem úteis para esse tipo de trabalho. Mas você, assim, se você quer já enveredar para um lado de machine learning, eu acho que o que o Yuri falou aí é 100% verdade, assim. Começa trabalhando em análise de dados, pega aí um dataset do Kaggle, contanto que tenta fugir um pouco daqueles tradicionais, do Titanic, o Iris. Pega uma coisa um pouco mais interessante, uma coisa que de repente te interessa. Por exemplo, no Kaggle tem dataset sobre Pokémon, tem dataset sobre videogame, tem dataset do LoL, tem dataset do que você imaginar. Então pega um dataset desse, cria uma análise, faz lá um Jupyter Notebook bonitinho, contando ali uma história, né, tipo assim, o storytelling com dados, né, aquele livro bem famoso. Então, contando ali uma história do que você está analisando, quais são as perguntas que você está tentando responder e como você vai responder elas utilizando aqueles dados. E aí isso já serve bastante como um ponto de partida. E aí depois tenta encontrar dentro dessas perguntas que você fez onde cabe um modelo preditivo. Onde cabe você definir ali uma variável target, ou quem sabe criar uma variável target, e aí aplica várias técnicas básicas mesmo, modelos estatísticos, regressão linear, random forest, KNN, esse tipo de coisa, e isso já vai servir assim como um processo quase que completo dentro de uma área inicial de ciência de dados, sabe? De um portfólio inicial. Porque você fez o processo completo. Você pegou os dados, você fez uma análise inicial, você treinou um modelo. E se você quiser dar o passo mais à frente, faz um deploy desse negócio aí, cria uma APIzinha, sei lá, usando Python mesmo. Provavelmente você vai estar fazendo análise de dados com Python, então faz tudo em Python mesmo. Cria uma APIzinha e aí deixa isso lá no teu GitHub, usa o GitHub Pages para fazer a hospedagem desse projetozinho. E isso já vale bastante, assim. E uma coisa bacana também, pô. Pode falar, Alex. Pode falar. Não, pode ir, eu completo. Eu só ia comentar em relação à parte do storytelling, né, que é indicação de leitura. O Sionek, ele tem um post falando que ele foi um campeão de visualização do GitHub, ou foi do Kaggle. Não lembro qual foi a competição, mas ele tirou o primeiro lugar. Ele é um engenheiro de dados brasileiro que participou dessa competição. E ele tem alguns posts no Medium, você pode só procurar por Sionek, eu vou até digitar o nome dele aqui no chat, onde ele explica por que ele usou cada visualização, o que é que ele tentou responder com aquelas visualizações. Então, já como o Ram falou, você precisa contar uma história. O seu modelo não é só o output dele não é só um valor, não é só uma métrica de erro, não é só uma acurácia, e sim é uma história que você conta por trás do seu modelo. E isso faz muita diferença no processo seletivo ou em alguma coisa que vocês forem aplicar, porque mais do que saber fazer um modelo, você precisa saber para que ele serve e que problema ele resolve. Porque é melhor você ter um ou dois modelos muito bem redondos na sua cabeça de como ele funciona, do que você tentar ser um mágico de 150 modelos e não saber nenhum em profundidade. A única observação que eu quero colocar mais, além dessas dicas, é tentar focar em dados onde você já tem uma certa experiência. Caso não tenha, né? Mas você já tem uma experiência, por exemplo, eu trabalho na área de direito há um tempo, né? Então você tem uma vivência ali com o processo, uma vivência com tramitação. Então vou fazer todas as dicas que foi dada pelo Romo e pelo Thiago, inclusive pelo Yuri também. Vou fazer baseado em dados da minha área, porque você vai precisar fazer uma análise desse nível, você vai aprofundar. Então, se você já tiver o conhecimento sobre o que aqueles dados representam,
ele vai te ajudar mais. Se você não conhece aqueles dados, por exemplo, você vai fazer uma análise política, né? Foi um dos trabalhos, inclusive, que eu peguei ano passado, quando eu comecei o mestrado, na área de ciências, né? Foi baixar os twitters dos candidatos tipo Bolsonaro e Lula e fazer um viés político. Eu sou capaz de fazer isso? Não, eu não sou, porque eu não tenho especialização, né, em política ou sobre o que é considerado um viés político ou algo do tipo. Então você precisa ter uma especialização ou entender sobre determinada área antes mesmo de analisar os dados, entendeu? Então, antes de ir para os dados, você volta um step e você entende sobre o que é aqueles dados, como ele funciona, que ele vai te ajudar muito a fazer análise de dados. Senão, vai ser só dados tabulares ou não. Na tua frente ali, você vai abrir um Excel com muita informação e não vai saber o que os dados estão querendo te dizer ali naquele momento, né? Então, se for os dados da área que você já atua, já trabalha, né, ou tem alguma experiência, vai ajudar mais ainda. Isso é muito verdade. Pode falar, Romulo. Não, eu ia só comentar que, assim, eu tenho até um exemplo pra isso. Até, por exemplo, eu não trabalho ainda, tô na faculdade, tô talvez no meu primeiro estágio, buscando meu primeiro estágio. Procura um tema que te interesse. Eu fiz na minha disciplina de ciência de dados na faculdade, eu fiz exatamente esse projeto para um dataset que tem no Kaggle sobre board games, jogos de tabuleiro, que é um tema que eu me interesso bastante, eu conheço um pouco, conheço como os jogos funcionam, conheço quem são os autores, conheço assim, uma ideia geral, e aí eu encontrei um dataset no Kaggle sobre board games, que tratava exatamente sobre essa temática, e eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma análise inicial, criei alguns modelinhos para ele, e tá lá no meu GitHub. Inclusive já recebi contato de, chamando pra entrevista por conta desse projeto, que foi um projeto de disciplina, sabe? Então, se é uma coisa que te interessa, tu vai até se sentir mais motivado a trabalhar nisso, sabe? Você vai ficar tipo, não, eu quero ver mais, eu quero saber o que é que tem aqui, você se sente mais motivado mesmo. Inclusive, isso que vocês comentaram é muito legal, né? Porque se a gente observar, né, tem muita gente hoje fazendo transição para a área de dados, e a gente vê que tem muitas pessoas que estão muito fortes em alguma determinada área de negócio. Eu acredito que o BI, né, foi uma das primeiras carreiras aí da área de dados, né, a parte de inteligência de negócios, proporcionou muito essa transição de carreira, né? Às vezes a pessoa é analista de negócios, ela trabalha, ela é especializada em marketing, especializada em RH, ou em algum outro setor específico e quer migrar para uma área de tecnologia, a área de dados acaba sendo um certo facilitador. E aí, para essas pessoas que estão em transição de carreira, uma coisa muito bacana é justamente você pegar problemas da área de negócio que você atua, tentar resolver por meio de soluções de dados, né? Aplicando análises, coisas desse tipo, projetos ali simples de machine learning, né? Um ótimo caminho aí, principalmente para quem não tá dentro da área de tecnologia, né? Tá mais fora, mas quer sim, aprender a mexer com ferramentas, né? Quer fazer essa transição de carreira, né? E puxando aqui para a próxima pergunta, né? Já que a gente tá falando a respeito de ferramentas, né? Tecnologias envolvidas na construção de projetos para portfólio, né? Uma pergunta que teve foi em relação a trabalhar com dados, se a gente deve ter conhecimento em matemática e quais áreas da matemática, né? E assim, depende muito da área de dados, né? Eu acredito que das carreiras, a que tem mais forte assim, é o cientista de dados, né? Como o Alex comentou, né? Tem aí a exigência muito acadêmica, né? Um cientista, então ele vai mexer muito ali com matemática, machine learning em si é matemática pura, basicamente. Você chama um método que já está implementado ali do Scalane, mas por baixo dos panos é cálculo, é álgebra linear, é estatística, é toda uma complexidade matemática por trás. Pessoas que estão mais assim na área de BI, na minha visão, é mais ali um conhecimento de estatística, né? É algo mais nesse sentido. Engenheiro de dados, eu acredito que a matemática que se aplica é a matemática que a gente vê na computação, né? A parte mais de lógica, os conhecimentos que entram mais ali nas bases que fortificam a computação. Eu deixo aberto aí para os demais que quiserem contribuir em relação a esse questionamento aí. Boa. Falando de mim, né, especificamente, eu sou péssimo em matemática, inclusive quando eu tentei entrar na área de ciência de dados, a matemática foi meu maior problema. Cheguei a fazer uma pesquisa dentro da faculdade, tentei enveredar por essa área e falei, cara, minhas disciplinas de cálculo foram daquele jeito, né, com a regulamento debaixo do braço, passando com aquela média marota. Então, mas como o Yuri falou, para a parte de engenharia de dados, a base matemática que você precisa saber são os fundamentos de lógica. Tudo isso você encontra em métodos numéricos também, alguns ou outros você precisa aplicar quando você precisa de uma coisa muito escopada, mas tudo isso são coisas que para início
Vou entrar na área de dados como engenheiro de dados. Matemática não deve ser nem de perto sua primeira preocupação. A dica também é, a galera que vai trabalhar, como eu falo, é muito a área envolvida. Uma coisa são dados, outra coisa é de onde são esses dados. Né? Então, se você vai, por exemplo, ler dados na área de contabilidade, por exemplo, você vai estar trabalhando ali com muito números, né, cálculo, tudo. Né? A matemática que você vai ter que ter ali é matemática financeira. Né? Então, você vai ter que ter aquela matemática para a função. Né? Então não é algo que seja tão profundo como o cientista de dados, que ele tem que entender de matriz, né? Tem que fazer conversão de pegar uma imagem lá, chega a trabalhar um pouco com visão de computacional também, fazer as conversões dos pixels em matrizes, né? Com a parte de álgebra. Então é muito profundo, depende realmente, você vai puxar um pouco para o machine learning ali, um pouco na área de predição ou alguma coisa do tipo, realmente você precisa. Mas a matemática é essa, matemática administrativa, matemática para computação, né? E para lógica, então, básico. Eu concordo, é isso, só isso. Show. Agora a gente vai para uma pergunta, cara, que eu vi, eu achei super interessante, tá até bem desafiador um pouco de responder, né? Que é basicamente sobre como iniciar a área de dados na empresa, né? Uma empresa que ainda não tem uma área de dados, né? Assim, estruturada, né? Como é que começa, né? E principalmente quando você não tem muitos recursos ali para começar, né, a área de dados, quando você tem ali recursos iniciais limitados, né? Bem, a questão é essa, né? Tipo, é um pouco complicado de dizer, porque, enfim, envolve muitas variáveis, né? Mas, assim, eu diria que uma coisa importante, né, é você primeiro ter os dados, né, claro. Eu já vi vários casos de empresas que, eu quero implementar aqui uma inteligência de dados, eu quero começar a fazer análise, só que não tem um histórico de dados para isso, não tem os dados organizados em um banco. Aí você vai ver, sei lá, uns 300 tabelas de Excel, nada documentado, nada, assim, estruturado, né? Então, assim, para você poder extrair valor, né, aquele negócio de você subir naquela pirâmide, né, que é dado, informação, conhecimento e sabedoria, você precisa passar, para subir nessa pirâmide, ter um conjunto de dados, um histórico ali, principalmente para você poder extrair ainda mais valor com aquilo, porque você ter registros perdidos não vai agregar valor ali tanto se você tiver um histórico já assim acumulado de dados, né? E também outro caso muito comum de você ver a empresa tem ali já os dados, mas ela não tem um engenheiro de dados, não tem um profissional que olha para isso e só contrata cientista de dados no começo. E aí o cientista de dados vai ter que virar aquele que é cientista, engenheiro, até um BI, dependendo. Pelo menos na empresa que eu estagiei, eu passei por isso, porque eles queriam trabalhar com modelo preditivo, queriam fazer análises detalhadas, né? Mas não tinha engenheiro de dados, não tinha um profissional focado, os dados não estavam documentados. Então, a gente que era cientista, a gente perdia mais tempo fazendo coisa de engenheiro de dados, por não ter um profissional engenheiro de dados, do que, de fato, trabalhando os dados para extrair valor. Então, assim, na minha visão, eu acho que um passo inicial organiza os dados que você gera, que você tem, né? Deixa isso organizado de alguma forma, né? E aos poucos você vai incrementando possibilidades, né? Como eu falei, tipo, já rede neural, né? Por exemplo, você consegue, às vezes, com uma análise simples ali, uma análise exploratória, você já consegue extrair valor para o seu negócio, por exemplo, né? Então, na minha visão, o primeiro passo é você ter essa parte, assim, dos dados mais organizada possível, né? Para poder ir aos poucos caminhando com isso, né? Eu deixo novamente aberto aí para meus amigos darem suas contribuições aí. Esse eu gosto de compartilhar, que eu passei por umas experiências controladoras diferentes. Assim, eu ainda voltaria um pouco mais. Eu acho que para implementar, assim, pela experiência que eu já tive, tá? Não é só ferramenta, não é só dados, é a cultura de dados na empresa. Não adianta a gente querer ler os dados, não adianta a gente querer exportar os dados. Vamos pegar empresas pequenas, né? Empresas pequenas tem um dono, você sabe que é um chefe, né? Muitas vezes você conversa ali com o chefe. Não adianta você querer ter uma cultura de dados se o chefe não está interessado em ler os dados. Né? Então você tem que ter uma cultura ali de mostrar a importância dos dados. Todos na empresa têm que entender o quão é importante olhar para os dados para poder fazer os trabalhos em cima dele, né? Fazer tomada de decisões, fazer análise, seja lá o que for. Então isso é a importância dos dados. E também às vezes não adianta na empresa apenas o cientista de dados
ser o cara que gosta de olhar os dados. Né? Ele vai trabalhar ali com modelos preditivos, mas beleza, ele vai fazer uma análise de dados, vai chegar a algumas conclusões, vai apresentar lá para, vamos chamar de novo, o chefe, vai apresentar para o chefe, né? Mas na cabeça dele ele não sabe o que fazer com essa informação, não sabe quais são as ações que ele vai ter que tomar, não sabe se ele deve bloquear acesso ao crédito ou alguma informação do tipo. Então, criar a cultura do dado, ela vem antes. Sobre a parte da organização, de como ele vai ficar, aí já começa, inclusive, os papéis, né? Vai vir o engenheiro de dados, vai vir o cientista de dados. Hoje todas as informações estão em 60 Excels diferentes, né? Cada um com o seu limite lá. Eu nem sei se aumentou, mas toda época era 35 mil linhas, eu acho, por Excel. Ou algo do tipo, né? Tem 60 Excel ali, aí já é onde entra o engenheiro de dados, né? Vou fazer a extração desses dados do Excel, né? E vou salvar ele dentro de um banco de dados mais robusto, ou vou salvar ele em forma de CSV, não importa. Eu vou centralizar e organizar esses dados de uma maneira que outras pessoas possam fazer leituras, né? Onde aí já chega o cientista de dados, chega o analista de BI, nós vamos estar disponibilizando esses dados que foi organizado pelo engenheiro para outra parte. O que é legal compartilhar isso é porque é uma escada, é uma cadeia. Então a gente começou com a desorganização, mostrou a importância, chegou a galera técnica, organizou os dados, que isso é a função do engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele pega os dados de diferentes fontes, organiza para disponibilizar esses dados. Chega a galera de BI e chega a galera da ciência de dados como um todo, né? E o principal, a organização como um todo, ela pode também trabalhar direto acesso aos dados, porque aqui a gente sempre comenta que eu como engenheiro de dados, quem é meu principal stakeholder, né? Geralmente é o chefe, dependendo do tamanho da empresa, você tem acesso ao chefe, né? Então é o BI ou o cientista de dados, né? Ou a galera que precisa ler os dados. Só que em algumas empresas grandes, no Brasil tem a Elo, que eu cheguei a fazer esse trabalho com eles, né? O Data Lake, que é a grande massa de concentração de dados, ela é a fonte principal e da verdade para relatórios. Então, ou seja, uma empresa grande, ela tem vários pequenos times de desenvolvimento. Não pequenos, eu falo pequenos de maneira assim, existem sistemas de contas a pagar, contas a receber, administrativo. O sistema de entrada deles entra na base local, mas o sistema de leitura já consulta a informação direto do Data Lake. Né? Então, toda a informação que é exibida, ela é consultada através de uma única fonte da verdade. Então, isso é uma cultura que vai além da gente da área de dados, né? A galera que trabalha com os sistemas, eles passam a consumir essa informação diretamente nesse exemplo, né, o Data Lake. Para quem não tem experiência, o Data Lake, né, que é onde você faz toda a massa de dados centralizado dentro de um storage no S3, ou em arquivo, ou seja lá o que for, mas em resumo pegar vários dados que estão separados, organizar em um canto e compartilhar com todo mundo, né? Então é isso, cultura, organização, separação e todo mundo usar a mesma fonte de dados como fonte da verdade. Esse lance que tu comentou da cultura é interessante, né? Porque uma coisa que eu acabei percebendo na empresa que eu trabalhei de telemarketing, né? Que não tinha uma dados disseminada. Assim, eu via, se você tivesse, né, uma cultura de dados, isso até facilita você a ter ali uma esteira com o dado desde a origem até quando chega nos profissionais de dados, um pouco mais verídico, um pouco mais assim fácil de ser trabalhado, né? Porque você imagina, por exemplo, lá uma operação de telemarketing, as pessoas não têm essa cultura de dados, não vê essa importância, o gestor da operação também não vê. Então assim, o operador lá de telemarketing, ele só quer executar lá o serviço dele, faz o registro lá de qualquer jeito e vai embora, entendeu? Eu já, nessa empresa mesmo, que não tinha cultura de dados, eu cheguei e tinha muito problema com a vericidade dos dados, porque os operadores preenchiam de qualquer jeito para simplesmente enviar lá as coisas e tal. E, então, você ter uma cultura de dados, né, todo mundo entender a importância, isso aqui que eu vou gerar pode lá na frente ajudar na produtividade aqui da operação, pode ajudar a de alguma forma aumentar o faturamento da empresa e vai me beneficiar indiretamente, né, porque aumentando o faturamento da empresa, enfim, é mais oportunidade para mim também que estou trabalhando aqui. E o gestor da operação tem também essa visão, né, além dele atentar esse ponto, ele mesmo ali ele fica um pouco independente dos profissionais de dados. Às vezes ele mesmo lá consegue, por meio dos dados ali que são gerados, né, fazer uma análise simples, usar um simples Excel, por exemplo, já de alguma forma fazer algum impacto ali direto na operação, independente dos cientistas engenheiros. Não que não seja importante, claro, mas é porque são mais pessoas olhando para isso, né, para um ponto de foco, não fica só naquele restrito àquela pessoal de dados, né. Como Libep, se vocês tiverem algo a colaborar, fique à vontade.
Vou dar meus 2 cents aqui. Uma coisa que, para quem está começando, é falar: minha empresa não tem essa cultura de dados. Como começar uma cultura de dados? Normalmente, você começa uma cultura de dados provando o valor de alguma coisa e usando dados. Então, uma coisa que aconteceu numa empresa que eu trabalhei, a operação não tinha essa visão de dados, a galera não tinha interesse nenhum. Só que aí a gente começou a fazer um trabalho meio de formiguinha de mostrar: se a gente mudar isso, a gente consegue acelerar o nosso pipe em, sei lá, 1 hora. Aí o cara falou: pô, 1 hora é bom, né? 1 hora é bom, você consegue fazer mais? Aí, sim, aí a gente foi otimizando. Então, tipo, quando você tem vai ter algum tipo de reunião, algum tipo de discussão com alguém, leve dados, mostre: meu trabalho aqui vai resultar nisso aqui para você. Todo mundo gosta de ter valor agregado ao negócio. Então, se uma pessoa chega com embasamento, chega com um mindset assim de dados, a galera começa a olhar: pô, esse cara aqui tem um diferencial, esse cara aqui pensa diferente, esse cara aqui pode me ajudar. E assim você consegue ter mais impacto, ter mais visibilidade. E você vai fazendo aquele trabalho de formiguinha. Uma pessoa só, eventualmente, pode conseguir, desde que a companhia esteja aberta a isso, né? Desde que ela tenha essa cabeça aberta para novas oportunidades, uma pessoa só consegue sim fazer esse impacto e gerar essa mudança dentro da empresa. Não, é isso aí. Eu acho que todo mundo falou aí o que tinha que falar. Eu concordo 100% com o que vocês disseram. E se puder deixar um registro a mais, depois que, beleza, começou a criar a cultura de dados e tal, guarde todos os dados que você puder guardar. Ah, mas isso aqui eu não tenho utilidade nenhuma. Agora pode não ter, mas em algum momento no futuro pode ser que tenha. Então guarde todos os dados que você puder guardar. É isso. Até um ponto do Data Lake, né? Porque o Data Lake ele surgiu aí depois do Data Warehouse, foi um dos primeiros, né? Até porque o BI, né? Foi um dos primórdios aí. Então o Data Warehouse ele era muito atrelado ao BI. Só que aí tinha aquela situação: eu gero dado, mas eu ainda não sei o que fazer com eles, né? Porque o Data Warehouse você tem que estruturar o dado, você já tem que pensar o que é que você vai fazer com aquilo, para saber de que forma tem que trabalhar ele. O Data Lake, ele já vem justamente com uma chance de, tipo, eu vou armazenar meus dados. Eu ainda não sei o que é que eu vou fazer com eles, mas está aqui armazenado. Quando eu tiver uma ideia de produto, análise, enfim, quando eu tiver uma ideia do que eu vou fazer com isso, tá lá. Eu já tenho um histórico, é aquela coisa, você já tem um histórico, então você já tendo a ideia do que vai utilizar, de que forma aquilo vai agregar valor para você. O importante é que o dado já está lá, você já consegue ter uma base para trabalhar, né? E trazendo, a gente comentou, né, nas perguntas anteriores sobre a ideia de migração de carreira, né? A galera que é mais assim da área de negócios, migrar para dados, né? O BI acaba facilitando. Mas quem é engenheiro de software, né? Quem já está ali dentro da área de tecnologia, né? Seja desenvolvimento web ou, enfim, trabalha no geral como um engenheiro de software, um desenvolvedor mobile, né? De que forma acontece esse processo, né? E assim, na minha visão, como já é dentro da área de tecnologia, já tem uma certa facilitação, né? De repente até você tem algumas tecnologias ali em comum. Porque, por exemplo, desenvolvedor web, ele tem ali contato com bancos de dados, né? Dependendo ali do trabalho. Então, tipo, conhecimento de SQL ele já tem, que é algo que basicamente todo mundo de dados ali acaba utilizando, né? Às vezes a pessoa já trabalha com Python, né? Que é uma das ferramentas mais utilizadas ali na área, né? Mas assim, olhando para as oportunidades, né? Eu vejo que dentro de dados, o que tem uma maior facilidade para quem já trabalha assim, com algo de programação é o engenheiro de dados. Por quê? Porque de todo mundo ali da área de dados, o engenheiro de dados é o que tem a pegada de software mais forte. É o que tem a pegada mais assim de programação. Claro, o cientista tem, o BI tem, os outros tem. Só que, por exemplo, o cientista de dados, além de ter a pegada de tecnologia, tem a pegada de matemática forte. E às vezes, né, como o Beto comentou, né, tem essa barreira, eu também enfrentei essa barreira da parte matemática, né, que eu estou hoje mais em engenharia do que em cientista, né, mas, enfim, tipo, na minha visão, né, de transição, o engenheiro é mais fácil, claro, mas não que o cientista seja, impossível, né, porque você ter na base de tecnologia você já tem um ponto forte, né, para os cientistas você vê que é mais a galera de negócio, às vezes é aquela galera que tem pegada mais matemática, estatística, e não tem tanto aquelas pessoas que tem também a parte de tecnologia, né, então, às vezes, você já tem um ponto forte aí a mais, né. E aí, o que é que vocês acham aí, pessoal? É muito mais fácil você ensinar negócio para um engenheiro de software do que você ensinar engenharia de software para uma pessoa de negócio. A curva de aprendizado é muito mais suave, você consegue ir agregando uma coisa ou outra de uma forma muito mais simples. Agora eu vou dar meus 2 cents de polêmica, nem todo mundo concorda com essa definição, mas essa é a definição que eu abraço e repasso.
é que um engenheiro de dados, a princípio, na etimologia da palavra, nada mais nada menos é do que um engenheiro de software focado em algum tipo de produto de dado. Então, se você faz chamadas de API, se você extrai dados de API, você pode ser julgado engenheiro de dados, você faz alguma coisa com isso. Se você faz um crawler e você gera algum tipo de insumo, você armazena as informações que você crawleou para alguma coisa, você é um engenheiro de dados. Não é só porque o seu nome é engenheiro de software, você é um back-end, que você não pode trabalhar como engenheiro de dados. A definição que eu abraço e que eu repasso é que um engenheiro de dados é um engenheiro de software escopado. Então, tudo que você precisa fazer, uma vez que você já é engenheiro de software, pensando em dados, é simplesmente começar a gerar algum tipo de produto, começar, como o Alex falou, começar a pegar esses dados e organizar e repassar da melhor forma possível. Então, se você já tem esse know-how de conhecimento, se você sabe construir um software resiliente, sabe construir um software robusto, você vai conseguir construir pipelines resilientes e pipelines robustos. Aí a ideia, como engenheiro, é só você pegar esses dados e organizar e redistribuir da melhor forma possível para a galera conseguir tirar algum tipo de valor desses dados. Achei uma ótima definição. Puxando a sardinha um pouco, talvez, pro meu lado, se você quer migrar de engenharia de software para ciência de dados, infelizmente, ou felizmente, talvez, estuda matemática. Na verdade, assim, estuda estatística primeiro. Eu acho que esse é, talvez, o ponto principal que todo mundo deixa passar. E, bom, não todo mundo, mas muita gente deixa passar. Estuda estatística, mas assim, não precisa ser, você não vai precisar ser um AIS da estatística, o melhor estatístico do mundo. Não, é assim, entenda noções básicas de estatística, entenda como que as distribuições funcionam, como fazer análise de distribuições, alguns pequenos testes, por exemplo, entende como é que você faz um teste AB. Você tendo esse ferramental de estatístico básico mesmo, isso assim, tem livro bem direto sobre esse tipo de coisa que você pode ler, tem curso na internet gratuito que você pode encontrar facilmente sobre esses temas mais básicos, assim. A própria definição na Wikipédia, às vezes, já é suficiente para você entender alguns conceitos. Tendo isso em mente, assim, beleza, ok, eu domino essa estatística básica, eu acho que aí parte já para você começar a estudar um pouco mais sobre como trazer isso para dentro de um projeto de dados, né? Então, como você vai fazer análise de dados usando esses conceitos que você aprendeu? Como que você vai, aí depois já entrando para o lado do machine learning, criar um modelo preditivo para um determinado projeto, um determinado dataset que você está trabalhando? Não é uma migração tão difícil, não é uma coisa assustadora, digamos assim. Só que precisa de um pouquinho de paciência, certo? Você precisa ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação, um poucão de dedicação talvez, e estudar e botar realmente a mão na massa, entendeu? Alinhar a teoria com a prática sempre. Então, eu aprendi aqui sobre como é uma determinada distribuição em estatística. Faz uma aplicação disso ali em Python, rapidinho, sabe? É uma coisa de um final de semana, você resolve ali, cria uma primeira aplicação e a partir disso você vai até criando também, uma coisa que a gente já comentou um pouco, o seu próprio portfólio de dados, né? O seu portfólio de análise de dados. Então, eu acho que a partir disso você consegue ter assim, um certo caminho a seguir para migrar de uma área talvez de engenharia de software, que você já vai ter um domínio ali de programação em geral, digamos assim, para uma área de ciência de dados. O 100%, um ponto a mais, um desafio, né, para quem já trabalha com software, e quer, por exemplo, migrar para engenharia de dados, tipo, igual como o Beto falou, né, às vezes você já faz algumas coisas de dados, mas você não sabe. O que o engenharia de dados faria mais, mais focado no dia a dia, né, sobre isso. Então, fica um desafio para vocês, para quem já desenvolve, né, pega uma base de dados de CEP, sem endereço nem nada, grava num TXT ou num CSV, né? Você faz um script para ler esse CEP, e para cada CEP você vai consultar na internet o endereço. E você vai coletar rua, número e bairro. E você vai salvar isso ou no banco de dados ou alguma coisa. Aí qual é o desafio? Você reduzir o tempo disso para deixar cada vez mais performático, né? Então você faz uma primeira vez, leva 1-2 horas para terminar. A ideia é você melhorando o seu script, usando técnicas de cache, usando técnicas de memória, usando, não importa, técnicas de software, inclusive até técnicas, se eu vou usar um singleton
eu vou usar algum design pattern, né, para poder facilitar o meu código, tudo isso influencia. Então a sua meta é deixar ele muito mais performático, né, e reutilizável o código. Eu posso utilizar isso em outros momentos, né? Ah, deu um problema, eu preciso rodar o script de novo. Nossa, se o script levou um dia, eu vou levar mais um dia para rodar de novo. Não, então fica aí o desafio para melhorar cada vez mais, né, deixar mais performático. Boa. Aí, fazer um adendo em cima do adendo, né? Trazendo o que vocês falaram na época da parte de ciência de dados, utilizar alguma coisa que você goste. Aí chegar e pô, Alex, é muito chato trabalhar com CEP e tal. Pois então tem uma coisa muito legal que é a API aberta do Twitter. Você pode simplesmente bater nessa API e filtrar os dados. Ah, eu quero saber um pouco mais sobre política, ou então eu quero saber um pouco mais, eu sou um fã de esportes, eu quero acompanhar todas as menções que fazem para o meu time. Então faz um scriptzinho, faz um batchzinho para vocês, ou então alguma coisa com streaming, já um conceito um pouco mais avançado, já que você já tem know-how de software, já mexe com alguma coisa de evento, então começa a consumir esses dados do Twitter, faz uma agregação, fala, pô, esses caras aqui, aí já junta um parceiro aí, você tenta fazer lá no próprio Data Hackers, eu sei que tem isso, tem um cara, pô, tô com uns dados aqui, uns dados muito bons para você fazer consumo aqui, fazer análise de sentimento. Então vocês dois já conseguem fazer um projetinho juntos, já conseguem ter alguma coisa bacana no portfólio de vocês, e pensando em algum tema que você goste e não deixa de ser um conceito inerente à engenharia de software, que é consumo de API, eventos, dados em streaming, arquitetura de consumo de dados e coisas afins. Aí focado num novo ambiente, que é um ambiente de dados, que é um ambiente onde você quer se inserir. E aí você entra aqui na comunidade do DataPest, manda aqui na comunidade, não vai procurar em outra não, um amiguinho pra te ajudar, entendeu? E aí você posta aqui na comunidade, tira dúvida, entendeu? Marca a nossa comunidade aí no seu GitHub, no LinkedIn, quando você fizer aquele post no Medium contando, você diz, ó, encontrei esse cara aqui no DataPest, entendeu? Divulga a comunidade. A comunidade está aqui para isso, pra ajudar aí, fortificar a carreira de todo mundo. E trazendo aí para a penúltima pergunta, eu diria até que uma das famosas perguntas polêmicas, né? São aqueles famosos níveis de carreira, né? Que você já sabe que essa é sempre a pergunta polêmica, né? Júnior, pleno e sênior, né? Você brava o LinkedIn, você tem algum post e a galera brigando, né? Aquela história do que define cada um, né? Aquela famosa história do sênior de 1 ano, né? Essas coisas aí que a gente vê no LinkedIn da vida, né? E assim, dando o meu ponto de vista, né? Assim, baseado no que eu pensei até aqui, aí demais vão completando, dando sua versão. Para mim tem duas coisas, né? Conhecimento da área e a parte de soft skill. E quando eu falo conhecimento da área, não é apenas eu sei fazer, eu sei, sei lá, por exemplo, pensar em engenharia de dados, né? Eu sei AWS, eu sei Spark, eu sei Python, né? Eu sei essas ferramentas tudinho. Assim, na minha visão, você saber, sei lá, 10 ferramentas, mas você não saber como gerar valor pro negócio com essas 10 ferramentas é mesmo que nada. Então eu acho que, tipo, além de conhecimento da ferramenta e de saber como usar as ferramentas, é como você usar a ferramenta para agregar valor para o negócio. Então eu acho que isso está atrelado ao nível da senioridade e também a parte de soft skill, porque é justamente a parte comunicativa, a questão de transparência. À medida que você vai subindo, né? Por exemplo, a gente tem muito a figura do sênior que ajuda o pleno a subir também a senioridade. Então toda essa questão de passagem de conhecimento, né? Então, na minha visão, é meio que um pouco desses dois, né? Eu acho que não vai muito atrelado ali a tempo, né? Porque às vezes você tem uma pessoa ali que tem, por exemplo, 5 anos de trabalho, mas às vezes ela não agregou tanto valor como uma pessoa que, por exemplo, tem 2, 3 anos, né? Eu acho que é mais uma combinação de variáveis, e não uma única variável que vai determinar a senioridade. Eu deixo aberto aí para os demais darem vista aí. Quem vai ser o corajoso? Todo mundo calar. Primeiro, parte. Pode ir. Você tem mais experiência aí, você pode meter o delay, por favor, Alex. Eu sou mais rodada. Isso depende muito também da empresa, né? Então, não é muito pessoal. As empresas, ela tem muito isso, porque, não é mais porque a empresa é mais... Não, é porque geralmente eles têm um plano de carga em carreira. E não é só a palavra júnior, pleno e sênior, ela é muito curta porque está envolvido por trás. Então eles têm uma tabelinha deles, querendo ou não. O júnior tem que fazer isso, um pleno isso, né? Até para uma pessoa, quando ela entra, ela vai entrar geralmente encaixado por uma questão de piso salarial, de nível salarial.
Mas no dia a dia, né, aí onde entra como vai, assim, isso é um conceito de empresa, tá? Às vezes o júnior numa empresa, ele é sênior em outra e vice-versa. Já conheci sêniors com 10 anos de experiência, eles foram contratados como pleno, porque para aquela empresa, tudo bem, tu é sênior, mas aqui, tu perto dos outros caras que tem aqui, tu é pleno. E pode acontecer, chega lá, os caras são um animal, manja pra caramba, passou 10 anos sendo sênior ali, mas ali tu tá começando agora, tá engateando, né? Mas acho que a prática mesmo é tipo, o júnior você, assim, você a parte técnica você tem que manjar, a parte técnica você tem que saber usar as suas ferramentas, né? Imagina que você chega num lugar, você não sabe o que vai fazer, mas você entende das ferramentas. Você sabe qual é a ferramenta, você sabe qual é ali, para que servem determinadas linguagens. Agora, a aplicação daquilo, geralmente ela vai vir um pouco mais com conhecimento pleno, sênior, né? E principalmente o sênior com a parte de soft skills. Então, você vai trabalhar em time. Geralmente, o sênior, ele tem tendência a ser meio que líder de time. Não que ele vá ser um líder. Ele é declarado líder, mas ele tem tendência a ser um líder de time. Ele puxa mais o time para trabalhar, ainda mais hoje com a Agile, onde todos, né? Detalhe, empresas que adotam o Agile. Volto a dizer, empresas para empresa. Tem empresa que bota o escuro lá só para divulgar a vaga de emprego, mas quando você entra, não tem, né? Mas um time que trabalha com Agile ali, onde todos trabalham em prol de uma meta para chegar lá, os caras que geralmente são mais sêniores, eles têm tendência de puxar o time. Então, se você não sabe aquilo que você é ainda, então não se preocupe que nem as empresas sabem o que elas querem ainda. Mas na prática se você consegue entender um problema, você entende um problema sem pensar em informática, né? Você entende aquele problema, você consegue desenhar uma solução, você arquiteta, você planeja tudo aquilo, né? E no final ainda consegue programar, porque nem sempre você pode, mas no final você programa, então você já tem um pleno sênior ali embutido para você. Anos de experiência ajudam também. Então, se você passou muito tempo trabalhando, você já quebrou muita cara, você já viu muita coisa dar errado, então você vira sênior por experiência, né? Mas não significa que você seja tecnicamente bom, é porque você viu muita coisa parecida com aquilo e deu errado, né? Então, muita gente vai te escutar, muita gente vai te ouvir. Você muitas vezes nem sabe das coisas novas, mas sabe as antigas que deram errado. Então, vai muito de empresa, muito para a pessoa. Mas na prática é isso. O júnior, muita gente acha que júnior é estagiário. Estagiário é uma coisa. Na minha cabeça e nas empresas que eu trabalhei, estágio tá ali para aprender de. Mas se você quer ser um júnior, você tem que, no mínimo, dominar uma ferramenta, se você for programador, uma linguagem, alguma coisa. Você tem que dominar aquilo, né? Porque as demandas vão chegar para você, elas vão chegar destrinchadas, né? Elas vão chegar organizadas daquilo que tem que ser feito. Então você tem que saber usar a ferramenta daquela demanda que chegou para você, né? Agora, como essa demanda vai vir, para quem é júnior, né, não precisa se preocupar, porque isso já vai estar vindo da galera mais plena e mais séria. Boa. Para mim, eu tenho algumas definições que, para mim, o júnior é o cara que manja da ferramenta, o pleno é o cara que manja do contexto, do conceito, e o sênior é o cara que manja das boas práticas. Então, tipo, o cara já vai ter dominado a ferramenta, o cara já vai saber alguma coisa, já vai saber os conceitos por trás das coisas que ele precisa, e por fim ele vai saber as melhores formas, as melhores, entre aspas, as melhores formas de você conseguir resolver algum tipo de problema da melhor forma possível, da forma mais performática possível. Aí entra toda aquela parte de redução de tempo, latência e todos os conceitos inerentes ao seu cargo, que seja ele qual for. Mas se eu pudesse chegar e dar uma dica para a galera e a galera que vai nos ouvir, não esquenta a cabeça com definição de júnior, pleno, sênior. Tudo isso é nome. Tudo isso é só uma forma de encaixar o seu salário. Como o Alex falou, tudo vai depender de empresa. Às vezes você não é bom tecnicamente, mas você sabe muito do que acontece dentro daquele negócio. Então você não vai conseguir entregar o melhor código possível. Mas você sabe que a tabela A, B e C, né, você consegue fazer um join da forma XYZ, você consegue juntar e responder algum tipo de dúvida só com a sua cabeça. Então isso também é um traço de senioridade, pensando dentro de um contexto daqui de negócio. E da mesma forma que o Alex falou também, eu já vi gente que estava a nível de principal, a nível de staff, voltar para sênior. Eu já vi até gente chegando a ser pleno, porque a empresa tinha problemas muito pequenos. Então foi fácil subir, foi fácil ser o melhor, foi fácil, né, galgar os degraus que estavam dentro da empresa, porque os desafios eram, entre muitas aspas, fáceis.
Mas quando você pega uma empresa de um maior porte, uma empresa que tem uns desafios um pouco mais complexos, aí você vê que o conhecimento que você tinha naquela sua empresa não é o suficiente para você manter a sua senioridade. E tá tudo bem. Você sair de sênior para pleno não é uma redução da sua carreira, não é um passo para trás, não é algo pejorativo. Só significa que você está indo para um lugar e provavelmente os desafios são muito mais difíceis do que você enfrentava no passado. Então, não chegam, eu não vou aceitar essa vaga mesmo pagando mais, porque eu vou deixar de ser sênior, porque eu vou deixar de ser pleno, porque eu vou voltar a ser júnior. Cara, isso não é um passo para trás na sua carreira, pelo contrário. No final das contas, como o Beppe falou, né? É tudo nome, cara. Tipo assim, o que vai definir se você é júnior, pleno ou sênior é o seu trabalho. É o que você faz lá dentro, é o que você entrega dentro da empresa, é a sua relação com as outras pessoas. Porque, tipo assim, não adianta nada o cara ser excelente na parte de código. Excelente, mas é excelente mesmo, assim. O cara manja, escova bit em Python. Tipo assim, não adianta o cara ser esse cara se ele não sabe se comunicar, por exemplo. Né? Tipo assim, se o cara é todo fechadão ali, ele fica só na dele. Às vezes não é sobre isso. Às vezes o cara pode não saber tanto, mas, pô, ele consegue entender as dores do cliente, do stakeholder, de quem quer que seja, e consegue transcrever isso pro time de uma forma a deixar mais claro. Assim, acho que depende muito. Eu acho que essas nomenclaturas não se aplicam tanto. Eu, por exemplo, o meu cargo, eu sou cientista de dados sênior na Kavak. Mas se você olhar no meu LinkedIn, você vai ver que tá lá cientista de dados. Quando eu me apresentei aqui, eu falei cientista de dados. Porque o meu grau de senioridade no cargo hoje pode não ser o mesmo daqui a, sei lá, 6 meses, se eu de repente mudo de empresa, ou sou promovido, ou, por exemplo, eu vim de uma vaga de tech lead. Eu passei uns 8 meses, mais ou menos, como tech lead, e dei um passo para trás, como o Beto falou, não é um passo para trás, mas eu desci nessa escala, digamos assim, para ser cientista de dados sênior de novo, né? Eu era tech lead de dados e voltei a ser cientista de dados. E eu sinto que, como cientista de dados sênior hoje, eu hoje sei muito mais e sou muito mais sênior, ou talvez muito mais capaz de ser um tech lead do que quando eu era tech lead 6 meses atrás, entende? Então eu acho que essa nomenclatura realmente ela é importante para definir o seu salário, né? Mas tirando isso, eu não acho que tem assim, uma importância muito grande, não. Antes de encerrar e passar para a próxima pergunta, só um histórico mesmo. Como eu trabalhei mais de 10 anos com software, então, quando eu saí da engenharia de software, eu saí como tech lead e algumas posições eu peguei como engenheiro manager, né? Então, fiquei um pouco a parte burocrática, algumas coisas do tipo. Migrei para a área de dados, eu tive que voltar alguns steps, né? Então, comecei ali como pleno, comecei aquela migração, né? Hoje, 5 anos depois, hoje eu estou como engenheiro de dados sênior, mas eu não comecei como sênior, eu comecei ali, eu tive que mostrar muito serviço na área de software para poder compensar o que faltava na área de dados, né? Mas você muda de área, você volta de novo. É assim que vai. Trocar de empresa também dessa possibilidade. Porque, como eu falei, né? Tipo, tá muito atrelado a você conseguir agregar valor ao negócio com o seu conhecimento. Só que o conhecimento das ferramentas não é suficiente. Você precisa conhecer o negócio também. Então, acaba realmente ficando atrelado ao negócio e não é um passo para trás. Você só tá em outra realidade, outro contexto. Tem empresa que além do júnior, pleno e sênior, teve júnior 1, júnior 2, júnior 3. Às vezes tem um especialista, tem tech lead. Tem empresa que, sei lá, tem 10 níveis de cargo, assim. Então, e já outras é só 3, 4. Então, realmente, tipo, é mais sobre a descrição do cargo, né? O que é que você fez, o que é que você entregou de valor, do que o título do cargo, né? Que agrega ali no longo prazo, né? Eu acho que a Microsoft, aí eu acho que é pra área de engenharia de software mesmo. Eles têm tipo 50 níveis de engenharia de software. Cada nível. Porque cada nível tem uma mudança assim muito pequena, mas é tipo 50 níveis. Você tem um engenheiro de software nível 40 e tanto. É loucura. Na Century são 15 níveis. Na empresa que eu tava estagiando era tipo 3 só. Era estágio, junto e sênior, basicamente. Eu conheço uma empresa que, tipo, ela vai de pleno, aí vai pleno plus, semi-senior plus pra chegar em sênior. Então, tipo, como todo mundo tá falando aqui, são só nomes, velho. Tipo, não encana com isso, faz o seu, aprende, estuda, melhora.
E eventualmente, tipo, quando você chegar no patamar de sênior, você não vai precisar que ninguém chegue para você e fale que você é sênior. Você vai saber. Então, tipo, só aprende, só estuda, coloca em prática, melhora, agrega valor e o nome vem. E o salário também. E o salário também, que é importante. Indo agora para a última pergunta, né, que o Alex já tá madrugando aí. Inclusive, né, um ponto importante aí, a última pergunta, né, já que a gente tá com bastante pessoas aí com experiência de trabalho no exterior, né, e tá aí com uma onda de profissionais tendo experiência de trabalhar no exterior, morando no exterior, estando no Brasil, né, trabalhando remotamente. E aí vem a pergunta, né, que é como é trabalhar no exterior e que forma você pode, né, tô trabalhando hoje como engenheiro, cientista, analista em uma empresa brasileira, o que é que eu preciso, né, para poder subir para uma empresa no exterior. E aí eu deixo para os meus amigos que têm mais experiência de trabalho no exterior do que eu para responder essa pergunta. Eu vou puxar o meu aqui antes que o Alex nos inunde com o fato dele estar na Holanda, né? Eu trabalho para uma empresa canadense, meu time inteiro é internacional, tem só mais um brasileiro no meu time. Continuo morando aqui no Brasil, não tenho pretensão a curto prazo de me mudar. Mas, tipo, se eu pudesse chegar e falar como está sendo para mim, basicamente está sendo mais do mesmo, porque uma empresa internacional, estou trabalhando para gringa, estou prestando serviço, estou ganhando em dólar, em euro, em libra. Cara, da mesma forma que tem empresa pequena aqui no Brasil, com um desafio simples, tem empresa pequena nos Estados Unidos, tem empresa pequena em Londres, tem empresa pequena no Canadá. Então, o nível de trabalho que eu tenho e de complexidade trabalhando para a gringa é exatamente o mesmo que eu tinha trabalhando no Quinto Andar, que é a startup aqui do Brasil. Então, se você pegar uma Big Tech, você pegar um Netflix, você pegar um Spotify, pegar uma coisa desse tipo, vai ser uma diferença, mas normalmente não precisa ter essa síndrome do impostor de não vou aplicar para uma vaga na gringa porque não sou bom o suficiente. Só aplica, só vai. Meu inglês é aquele inglês que você aprende jogando Final Fantasy, que você aprende jogando Resident Evil e lendo o artigo técnico. Eu jogo errado, tinha que ter jogado em japonês. A primeira vez que eu fiz aula de inglês, que eu paguei por um curso para estudar com um professor, a primeira vez foi para tentar fazer uma entrevista em inglês, e a outra que eu estou fazendo agora, uma vez que eu já estou trabalhando 100% em inglês. Então, a única coisa que eu posso falar é aprenda inglês, porque o técnico, a diferença não vai ser muito grande do Brasil para fora. Eu vou dar meu 1 centavo aqui, porque eu não trabalho para uma empresa de fora, eu trabalho para uma empresa que tem atuação no Brasil. Então, eu sou CLT, eu recebo em reais, eu tenho, sei lá, os meus benefícios de CLT. Mas é sobre essa questão da internacionalização. O meu time, ele é composto todo por pessoas de várias partes do mundo, na verdade, né? Tem colombiano, mexicano, argentino, venezuelano, americano, turco. Então, assim, tem gente de muito canto. E a coisa que faz com que a empresa ande e que faz com que a gente consiga desenvolver nosso trabalho e que a gente consiga ter resultados é que todo mundo se comunica na mesma língua, que é o inglês. Então, assim, não tenho experiência com trabalhar fora do Brasil ou, sei lá, para fora do Brasil, mas trabalhar com pessoas de fora do Brasil, a minha dica número 1 e que, assim, que eu acho que é a dica mais importante que eu posso dar durante toda essa nossa conversa aqui, essa 1 hora e pouco que a gente está aqui online, aprenda inglês. Você quer uma carreira com oportunidades no exterior ou com o exterior, aprenda inglês. Isso é essencial. Essa parte do inglês aí é bem... assim, só para compartilhar, eu passei 3 anos e meio a 4 fazendo entrevista para gringa para conseguir uma empresa gringa, primeira vez, assim. Então, mas assim, comecei muito imaturo no inglês, né? Comecei bem ruim mesmo. Então, tentei alguns cursos, não me ajudaram. Comecei tarde no inglês e vem aquela dificuldade, né? De quando você começa mais tarde, mais difícil é.
E eu digo, realmente é difícil. Quanto mais você demora para começar inglês, porque você tem os problemas do dia a dia, você está ali estudando, mas a conta está ali todo mês para pagar, então você não consegue se dividir muito para aquilo, né? Mas a minha experiência é, tipo, meu primeiro trabalho, acho que foi uns 5 anos atrás, remoto do Brasil também. Trabalhei com empresas nos Estados Unidos, pequenas e grandes, né? Trabalhei, inclusive, uma sensacional que infelizmente não posso citar o nome. Mas é enorme, enorme, né? Então tem muito fanboy que gosta dessa empresa. E trabalhei sempre remoto do Brasil, né? Tipo, não, obviamente não era mais CLT, porque o contrato para fora muda, mas existe uma padronização que é o PJ, né? Então você abre uma empresa no Brasil, então você abre uma empresa no Brasil ali, e você fica recebendo como se fosse uma prestação de serviço, né? Mas os benefícios que você tem é como se você fosse um funcionário lá dentro dos Estados Unidos também. Tipo, você recebe ali em dólar, você faz a conversão para real. Eu hoje, por opção, tá? Isso foi uma opção. Eu poderia ter continuado do Brasil trabalhando para essas empresas, mas por opção eu resolvi dar um passo a mais, né? Que era pegar um trabalho on-site, né? Tipo, dentro da empresa mesmo. Então, quando eu cheguei aqui na Holanda, em janeiro, eu comecei remoto para essa empresa, né? E eu cheguei aqui em janeiro trabalhando literalmente dentro da empresa, né? Eu tinha que ir para o escritório, tudo ali direito, né? Eu hoje estou em outra empresa, não estou mais na mesma, e essa trabalho me possibilita o remoto. Então, eu tenho a oportunidade de ficar viajando. Eu já estou planejando aí de passar alguns meses do Brasil trabalhando para cá, né? Mas é como se eu estivesse aqui. Eu tenho conta bancária aqui, tenho um caso alugado aqui, então toda a minha parte documental é aqui. Hoje eu sou um funcionário holandês, né? Eu tenho um documento holandês, tenho tudo holandês. E sobre as oportunidades de emprego, como o Beto falou, existem empresas grandes e empresas pequenas lá fora, mas pela minha experiência aqui na Holanda, como eu comentei, existe 170 vagas de emprego aqui para cada 100 pessoas. Então o mercado aqui está muito carente, principalmente nessa parte de dados também. Então se você pretende, eu estou falando pela Holanda, tá? Obviamente se você procurar outros países dentro da Europa, né, como um todo, você vai achar uma oportunidade para isso, mas aqui a Holanda especificamente, eles estão muito carentes. É o RH de uma empresa furando o RH da outra empresa. Eles mandam mensagem já por e-mail corporativo. Tipo, no meu caso é Alex, né? Eu já boto Alex, @ empresa e já manda o negócio. Eles estão louco. Né? E, consequentemente, as melhores negociações, né? E aí tem duas opções, por isso eu digo, ou você tem a opção de trabalhar remoto do Brasil, eu trabalhei durante muito tempo fazendo isso, mas eu hoje, por opção, resolvi sair, por questão cultural mesmo, questão de imersão, e eu tenho a possibilidade de voltar sempre que eu quiser. Eu tenho esse detalhe. Mas a possibilidade de imersão, não é só trabalhar, não é só o inglês, não é só você estar numa cultura diferente, você analisar. Você, por exemplo, quando você trabalha remoto, você tem reuniões periódicas com o time, né? Você tem ali a daily, você tem a planning, você tem algumas coisas, ali são reuniões muito profissionais, mas quando você para tomar um cafezinho junto, por exemplo, você discute, né, sobre coisas que seriam legais para empresas, coisas que são discutidas no corredor das empresas, né? Então isso acontece muito aqui. E o melhor de tudo em inglês, né? Melhorei muito estando aqui. E sobre a síndrome do impostor, um costume que eu tenho. Quem corrige brasileiro no inglês é outro brasileiro. Isso é outra coisa que eu falo muito também. Não tenha vergonha do seu inglês, pode falar ele ruim, porque, obviamente, existem funções e funções. Se tu vai trabalhar com um cliente e precisa conquistar novos clientes, obviamente você precisa de um inglês bom. Mas para o dia a dia, trabalhar ali com outro programador, alguma coisa, você não precisa ter um inglês perfeito. Eles até te ajudam, porque o mercado está tão carente de um jeito, que se você não tiver um inglês tão bom, mas se você está disposto a trabalhar, está disposto a entender, eles compartilham com você, eles te ajudam ali, inclusive algumas vezes até te corrigem. Mas só se você pedir, porque se você não pedir, nem isso eles te corrigem. Você fala errado mesmo, eles entendem o que você falou e fica por isso mesmo. Né? Eles não estão preocupados em ficar o fiscal do inglês ali, ó, ao invés de tu usar isso aqui, tu usa isso daqui. Eles são muito bons nisso, né? Então metam as caras para quem tem vontade. Né? Ou remoto ou o insight, vale a pena. Eu particularmente não me arrependo de nada, até o caminho que eu trilhei até aqui hoje. Assim, só na primeira empresa que eu escolhi mal, mas depois eu fiz uns ajustes, mas deu tranquilo. Boa. Não, pode ir. Acho. Tipo, só falar isso aqui que o Alex falou. Eu tive uma reunião com o meu manager recentemente, onde eu falei, eu entendo que o meu inglês não é bom, muito bom, estou atrás de melhorar. E ele me falou duas coisas que me marcaram muito.
A primeira é, a linguagem que você precisa falar bem é código. Ela fala por si mesma. E a segunda é, eu só falo inglês. Você está muito melhor do que eu porque você fala a sua língua e a minha. Então, eu não estou em posição de lhe colocar para baixo porque você está tentando se comunicar na minha língua porque eu não consigo nem dizer oi na sua. Então, tipo, foram duas coisas que me marcaram muito e que, tipo, é a maior realidade. Quando você está tentando aprender um outro idioma para se comunicar nesse outro idioma, a galera que fala ele nativamente, tirando uns franceses aí, a galera que fala esse idioma nativamente, elas não vão te corrigir, eles não vão falar, pô, você está falando tudo errado. Não, não. Eles vão te dar o maior apoio, eles vão fazer de tudo para tentar te entender, para tentar fazer com que a comunicação aconteça. Da mesma forma que quando alguns vêm para cá, tentam falar português, você vê que o cara claramente está conjugando um verbo errado, mas você entende e você não corrige aquele cara. Você tenta conversar. É exatamente a mesma coisa no contrato. O que eu ia dizer era exatamente esse segundo ponto que o Bep falou, né? Tipo assim, você tá falando a sua segunda língua. Então, particularmente, eu tenho uma certa, sei lá, talvez sorte, que eu trabalho numa empresa em que todo mundo tá falando a segunda língua. Porque, tipo assim, a maioria do pessoal é latino-americano, então eles falam espanhol. Claro que espanhol argentino é diferente do espanhol mexicano, que é diferente do espanhol da Espanha. E isso é uma coisa que eu percebi bastante, assim, desde que eu entrei. O sotaque deles muda muito. Mas, como tá todo mundo se comunicando em inglês, e isso aconteceu muito por minha causa nos últimos meses, porque antes era todo mundo realmente de países que falam espanhol, e aí eu fui o primeiro brasileiro, então eu fui o primeiro cara que não falava espanhol. E aí, pra eu falar com português e eles espanhol, a gente preferia todo mundo ficar no inglês mesmo. Então, assim, dependendo de onde você estiver trabalhando, eu imagino que talvez seja até o caso do Alex, né? Ele tá na Holanda, então a primeira língua das pessoas, eu imagino que seja o holandês e não o inglês, é a segunda língua pra todo mundo, sabe? Beleza, fugindo ali dos Estados Unidos, do Canadá e, sei lá, Londres, Inglaterra, pra muita gente vai estar sendo a segunda língua, sabe? Então meio que tá todo mundo aprendendo junto, tá todo mundo fazendo esse esforço junto e tá todo mundo passando a dificuldade que é no começo você virar a chavinha, sabe? Você passar a se comunicar o tempo inteiro com as pessoas em uma outra língua. Isso é uma coisa que toma muito da tua energia, principalmente no começo, até acostumar, assim. Eu não sei se eu falo por todo mundo aqui, mas eu imagino que sim. Porque, assim, os meus primeiros, sei lá, 3 meses trabalhando aqui na Kavak foram bem complicados, sabe? Assim, eu falo inglês bem, eu estudei inglês durante muito tempo, mas eu terminava o dia cansado, não porque eu não sabia falar, mas porque eu tinha que estar o tempo inteiro mudando a minha forma de pensar para estar pensando em inglês, para na hora que eu vou me comunicar com alguém, as coisas saírem mais fácil, eu não ficar tendo que traduzir no meio do caminho, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que pra mim foi um pouco complicado, mas eu acho que, assim, também concordo com o que os meninos disseram aí, vale muito a pena. Eu quero ainda, em algum momento, ter uma oportunidade fora, como o Alex está tendo aí, né, de realmente me mudar, isso é uma vontade que eu tenho, e com certeza, assim, acho que essa primeira experiência que eu tô tendo agora com um trabalho relativamente internacional, né, com times internacionais, tem me ajudado bastante a me preparar por isso, para essa questão de comunicação mesmo. Só... pode falar. Pode falar. Não, eu finalizo, pode ir. Tá. Ok. Eu também, tipo, tenho essa vontade de trabalhar tanto remotamente no Brasil, como também ser aquele cara, né, que faz mochilão na Europa e trabalha simultaneamente, né, a gente tem todo o nômade digital, né. Eu vou vontade de vivenciar essas experiências que eu acho legal, né, você ter contato com outra coisa e tal no geral. Eu acho que você cresce muito, assim, o social, vamos dizer assim, né, o fato cultural. E pelo menos, assim, eu sou um caso parecido com o Rômulo, né, eu trabalho na Accenture, mas a Accenture tem empresa aqui no Brasil, então eu tenho muito contato com pessoas brasileiras, né, mas eventualmente eu tive contato com estrangeiros, né, muito com indiano, falar o inglês indianês, né, praticamente, que é um desafio. Você passa 1 hora conversando com eles, você sai com os neurônios tudo torrado, porque é aquela coisa de ficar processando, pensando como falar e tal, e isso realmente acaba cansando muito a cabeça. E também, assim, bolivianos, mexicanos, assim, tem alguns clientes internacionais, mas o meu contato mais, assim, no dia a dia é mais no português mesmo, no brasileiro, mas realmente é uma experiência muito bacana, assim, você ter esse desafio mesmo de fazer uma reunião 100% em inglês, você
tá ali com problema no API, aí pra entender tem que conversar com o suporte, que é todo mundo indiano, aí aquela coisa, todo mundo tentando se comunicar em inglês e tal. É aquela coisa, história pra contar, né? Então, tipo, é realmente algo, assim, bacana. Pode fechar aí, Beppe. Só para retomar um ponto que o Romulo falou entre esse CLT e PJ, né? Atualmente, com essa globalização, com essa abertura de vagas, com a galera tentando ser o mais atrativo possível, justamente pelo mercado estar aquecido, existem muitas empresas, a minha, por exemplo, com vagas internacionais que oferecem benefícios mesmo você sendo um prestador de serviço, mesmo você sendo um consultor, por exemplo. A galera fala muito, a empresa gringa não tem férias. Tem, por exemplo, um dos perks que eu tenho é tempo ilimitado de pay time off, ou seja, se eu quiser alinhar com o meu gerente, falar, cara, eu vou passar 2 semanas aqui fora. Só alinhar, a gente avisa com antecedência e tal. Aí tem toda essa parte de bônus, PLR, que é a participação nos lucros. Então, quando vocês começarem a procurar algumas vagas para fora, não quero sair da segurança do CLT para poder ir para uma PJ, eu quero meus benefícios, quero uma coisa, quero outra. Existem muitas empresas de fora que já estão contratando remoto, você trabalhando aqui no Brasil sem precisar estar no site como o Alex, que te oferecem os mesmos serviços como se você fosse algum trabalhador on-site. Salvo, por exemplo, seguro-saúde, que normalmente tem leis intrínsecas ao país que você não pode fornecer, mas algumas empresas te ajudam com ajuda de custo, por exemplo. Exato. Tem um amigo meu que ele chegou e falou, ele negociou o salário dele, um aumento de $1.000 no salário dele, usando como respaldo essa parte de não ter o seguro-saúde. E a empresa super aceitou, porque é uma empresa americana, sabem como saúde é caro lá. Então, deram $1.000, ou seja, na cotação atual, R$5.430 de aumento no salário dele para custeio de saúde, para manutenção da saúde dele e da família dele. Então são coisas que você consegue negociar, são coisas que você pode buscar uma vez que estiver procurando alguma vaga internacional. É isso aí. Entre o CLT e o PJ aí, quando você começa a ganhar aí uns $5.000, arredondando R$25.000, você faz a sua economia, vou perder meu emprego. Ou também você pegar 25 mil, tá? Existem pessoas e pessoas, né? Cada um com suas contas, ninguém sabe. Mas se você hoje ganha 5 mil, pega um emprego novo, começa a ganhar 25 mil e papoca todo mês 25 mil, aí não é uma questão de empresa, né? Ou estabilidade, mas é uma questão de responsabilidade. Mas é isso. Então, quando você pega empregos, administra o seu dinheiro, você é o dono do seu dinheiro. Pode acontecer da empresa demitir, sim, mas eles não demitem assim com facilidade, não. Agora, a linha que separa entre você estar contratado e não contratado é bem pequena. Se você fizer uma coisa que a empresa não gosta, amanhã você está fora da empresa e muitas vezes, dependendo do contrato que você tem, é só tchau. Né? Ou às vezes te paga 30 dias ainda, né? E da mesma forma quando você quer sair, né? E eles têm muito lance da carta, a gente vê muito em filme, né? Estou me desligando da empresa e não vejo mais. Só que realmente é isso. Se você quer se desligar da empresa, você manda uma carta formalizando. A partir de tal dia eu já não vejo mais. E pronto. A empresa recebe isso, a carta. Talvez ela tente conversar com você para ver o motivo, né? Mas fica por isso mesmo. Você faz aquele acordo e sai. Então é mais quem tem medo de sair do CLT para o PJ é essa a principal diferença. É isso aí. Não, quando eu falei de CLT, eu tava só realmente dando exemplo, assim, mas, putz, eu vejo muitas vantagens do PJ. Quando eu tava no processo seletivo da Cavaco, foi a primeira coisa que eu perguntei, mas é CLT ou é PJ? E aí eles não, é CLT porque a gente... E se eu for demitir? Não, todo mundo vai, a gente não vai morrer com isso. Na minha visão, eu vejo assim que o CLT é muito bom para começo, né? Que você ainda tá se estruturando, a parte financeira e tal, mas aí quando você já tá num pico de carreira, que você começa a ter a possibilidade de pegar aqueles salários maiores e tal, eu já vejo mais vantagem no PJ. Visando também que você visando que você se planejou financeiramente, né? Reserva de emergência, né, e tal, você já tem mais, assim, piso pra não se preocupar com isso, né? De ser CLT ou PJ, né? Você foca mais ali no que vai cair no final do mês na sua conta, né? E outros aspectos aí que sejam relevantes. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer aí a participação primeiro dos convidados, né, que aceitaram aí o convite. O Alex aí que tá madrugando aí para participar aqui. Tô muito agradecido aí, foi muito massa essa peça aí. Também agradeço a participação de todos. Espero que de alguma forma esse momento tenha contribuído aí de alguma maneira, tá? E fiquem ligados aí na comunidade que mais eventos aí vão surgir, se Deus quiser, aí no futuro, né? E não deixem também de sempre estar
trocando ideia, dando sua contribuição por aqui, tá? Estamos aqui para crescer junto e mostrar que o Brasil é foda, o Nordeste é foda, Ceará e demais estados do Nordeste também tem ali seu destaque na área de tecnologia, na área de dados, tá bom? É isso aí, galera. Ó, fiquem à vontade para divulgar a comunidade e também para propor novos eventos, certo? A comunidade ela é aberta, né? A gente, eu, Yuri, o Alex Tirão, o Beppe, a gente tá meio que assumindo assim essa coordenação inicial, mas a comunidade ela é feita pela comunidade. Então, se você quiser propor um evento, quiser organizar alguma coisa, só entre em contato com a gente aqui pelo Discord mesmo, que a gente dá um jeito de botar as coisas para frente. E é como o Yuri disse aí, vamos levar essa comunidade pro Brasil e pro mundo. Isso aí. E quando o vídeo dessa... Vamos, cara, conta comigo aí também. Tá gravado, tá, galera? Quando lançar no YouTube lá, que eu vou editar, fazer os cortes bonitos e tal, quando lançar no YouTube eu boto nos anúncios aqui da comunidade, beleza? E é isso, gente. Boa noite a todos e até a próxima.